Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Plantas Daninhas do Agro. Se você gosta das aulas, aproveita para deixar o seu curtir, compartilhar com os amigos e aproveita também para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para sempre receber notificações de vídeos novos. E hoje o tema é sobre os herbicidas inibidores da GS, então da glutamina sintetase. Então nós vamos falar do glufosinate. Então vocês pediram bastante esse vídeo, estava faltando ali na playlist de mecanismo de ação. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre este mecanismo de ação. Então, pessoal, o que acontece, né? Até alguns anos atrás, então, o glufosinate, o único herbicida que nós vamos, né, que é o importante aqui desse mecanismo de ação, ele era apenas considerado ali um herbicida de amplo espectro e não seletivo. Ou seja, né, controla todas as plantas daninhas, né, que estão ali na área, inclusive a cultura, né, então um herbicida não seletivo e de amplo espectro, porque ele ali vai controlar monocotiledôneas, eudicotiledôneas, então folhas estreitas e folhas largas. Só que com o surgimento da tecnologia Liberty Link, o que aconteceu, né? Passou também a ser utilizado o herbicida glufosinate para o controle de plantas daninhas dentro de algumas culturas. Então, o que acontece aqui, né? Trata-se ali de um gene, né, de tolerância ao herbicida glufosinate, que foi introduzido em algumas variedades, por exemplo, algodão, canola, beterraba açucareira, soja, milho, com o objetivo do quê? Né, de dar ali tolerância, né, a essas culturas, né, a estes materiais, para que possa ser utilizado o herbicida glufosinate em pós-emergência dessas culturas. Então, o gene ali que confere tolerância ao glufosinate, ele foi isolado de duas espécies ali de bactérias do gênero Streptomyces, e essa tecnologia, então, ela vem sendo ali utilizada como uma alternativa, principalmente em áreas onde nós temos ali biótipos de plantas daninhas resistentes ao herbicida glifosato. Então, tem aí uma outra alternativa nessas áreas. Bom, vamos falar um pouquinho mais, então, das características aqui do amônio glufosinato ou do glufosinate, tá? Então, aqui tem a estrutura química desse herbicida e eu coloquei algumas características dele, já que ele é o único produto aqui deste mecanismo de ação. Então, o glufosinate ele é um herbicida de contato, não seletivo, de amplo espectro de controle sobre as plantas daninhas, e no Brasil e no mundo, né, este produto ele é amplamente ali utilizado na dessecação pré-plantio, em culturas perenes, em pós-emergência de culturas anuais que contém ali a tecnologia Liberty Link, então, né, a tolerância ao herbicida. E uma das características do glufosinate é o seu rápido ali efeito de dessecação sobre plantas suscetíveis. Coloquei aqui para vocês também a solubilidade desse produto, deixa eu grifar aqui para vocês, o pKa desse produto, a persistência desse produto no solo e algumas outras características. Então, ele é um produto utilizado aqui em pós-emergência das plantas daninhas, tá? Ele fica ali pouco adsorvido aos coloides do solo, ele é altamente móvel e ele é bastante utilizado ali também em jato dirigido. Então, coloquei algumas opções aqui para vocês que a gente encontra. Então, utilização dele em jato dirigido, em pré-semeadura da cultura, em dessecação ali para o plantio direto e também para antecipar a colheita de algumas culturas, como o feijão, a batata e a soja. Tá? Então, ele é um herbicida que também, outra característica aqui que para vocês, que apresenta uma rápida degradação no solo por ação dos micro-organismos. Tá? Então, aqui tem os usos para vocês, ele também acaba sendo utilizado em frutíferas, tá? Em olerícolas, culturas anuais, em café, em eucalipto,
tá? Utilizado na dessecação ali para o plantio direto, para antecipar a colheita, como eu mostrei aqui para vocês alguns casos. Em algumas situações também, para maior eficácia do produto, nós temos ali a utilização de adjuvantes, tá? Como os adjuvantes ali classificados como adesivos. E em relação à absorção desse produto, ela é foliar. Então, pensem, né? É um produto aplicado em pós-emergência, então ele vai ser um produto absorvido pelas folhas. E a translocação dele, lembra que eu falei que ele é um produto de contato? Então, a translocação dele, ela é limitada, tá bom? Então, ela é limitada, mas ela ainda consegue acontecer. Diferente do diquat, que não transloca nada, que é lá do fotossistema 1, aqui nós temos uma translocação reduzida, certo? Mas ainda acontece. Essa figura eu gosto aqui de trazer para vocês, porque ela mostra aonde que está este e alguns outros produtos também, depois numa próxima figura. Então, o que que acontece aqui, pessoal? Vejam aqui que nós temos ali os efeitos da inibição da enzima glutamina sintetase. Então, aqui em cima, ó, vejam aqui, a enzima está aqui fazendo as suas atividades, e aqui nós temos o herbicida glufosinate agindo. Então, vejam ali onde esse produto age. Então, eles possuem ali uma ação de contato e também uma alteração no metabolismo amônico. Tá? Então, vejam aqui que nós temos ali um efeito nessa rota. Então, no primeiro caso dessa ação dele de contato, ele vai fazer o quê? Ele vai destruir os tecidos da epiderme das folhas, e aqui nessa segunda ação dele, né, inibindo ali o metabolismo amônico, nós temos ali que ele vai inibir a atividade da enzima GS, que é responsável pelo quê? Pela reação da amônia, que é formada ali na célula, durante o processo ali de redução dos nitratos, da fotorrespiração e também do metabolismo dos aminoácidos, tá? E ele vai então impedir essa formação, essa transformação, tá? Então vejam que ela tá bem aqui, ó, essa enzima agindo. Então nós temos ali partes, ó, inibição da fotorrespiração, já que a gente não consegue desenvolver esse processo. Aqui também, ó, envolvendo o metabolismo de redução do nitrito, tá? Então vejam aqui que a enzima GS é bem importante ali dentro das plantas. E como com a inibição dela, a gente acaba ali causando prejuízos para a planta. E aqui, pessoal, tem uma pesquisa mais recente, então, do Takano e colaboradores de 2019, que mostrou que, além de tudo isso que acontece quando a gente inibe a glutamina sintetase, nós temos também, além do acúmulo da amônia, né, e da inibição da fotossíntese, a gente também vai ter dentro da planta o que? A gente também vai ter o desenvolvimento ali, né, nós vamos ter ali o acúmulo de espécies reativas de oxigênio. E as espécies reativas de oxigênio, quando elas estão em concentrações altas dentro da planta, elas são extremamente tóxicas, tá? Por quê? Porque essas espécies reativas de oxigênio, elas vão interagir ali com os lipídios da membrana plasmática, lembra? A membrana plasmática formada por fosfolipídios. Então, elas vão reagir com ela e vão causar o quê? O extravasamento celular. Então, aqui é bem legal, ó, que a gente vê a ação do produto até 12 horas depois, e tudo que vai causando aqui, né, no interior da planta, e como isso vai sendo revertido aqui visualmente no exterior ali da planta. E aqui, nessa parte de baixo do trabalho deles, eles comparam com outros produtos, tá? A formação aqui desses radicais livres, dessas espécies reativas de oxigênio. Então vejam que em outros mecanismos de ação isso acontece. Então vejam ali que acontece no fotossistema 2, né, com a atrazina, acontece na Protox ali com o lactofen, tá? Então, com o saflufenacil na Protox e com o glufosinate também
não é diferente. Então, eles encontraram ali espécies reativas. Aqui, ó, aqui está a coluninha do glufosinate, tá aqui também, comparada aqui com os controles, que não têm espécies reativas. Então, vejam que eles também desencadeiam esses processos dentro da planta. Então, nós temos tudo isso acontecendo ali dentro da planta quando a gente aplica o glufosinate. Então, ele é, mais uma vez aqui para vocês, temos a formulinha dele, tá? A estrutura química. Temos aqui o grupo químico a qual ele pertence, então ele é do mecanismo de ação dos herbicidas inibidores da GS, do grupo químico ácido fosfínico, e o ingrediente ativo é o glufosinate. E aqui tem só alguns exemplos aí para vocês de produtos comerciais. Então, alguns exemplos só para vocês aí lembrarem de alguns produtos. Então, mais uma vez, ele é não seletivo, a não ser que, né, a planta seja ali transgênica com tolerância ao herbicida glufosinate. Então, aí pode ser utilizado aquele produto em pós-emergência daquela cultura. E aqui, só para finalizar, esse é uma figura do livro de Fisiologia Vegetal que eu acho bem bacana de mostrar, porque não só mostra ali onde está a glutamina, que ela está aqui embaixo, como outros herbicidas, tá? Então aqui a gente vê a rota quando a gente usa o herbicida glifosato, então inibindo aqui, ó, tirosina, fenilalanina, triptofano. A gente também tem a rota ali de quando a gente tem inibição de herbicidas inibidores da ALS, né, como a leucina, valina, tá? Então aqui tem outras rotas, ó, isoleucina, tá? Que também é impedida, são aminoácidos que são impedidos de serem formados. Então aqui mostra uma rota de como tudo isso está interagindo, tá? Então os seres humanos e a maioria dos animais, eles não conseguem sintetizar certos aminoácidos, tá? Como histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina e arginina, né? Com exceção da arginina, que no caso dos seres humanos jovens, né, os adultos, eles conseguem sintetizar a arginina. Então, o que que acontece? Nós temos que obter esses aminoácidos, tá? Que são essenciais a partir ali da dieta. E já essa rota aqui, que é o caso das plantas, as plantas conseguem sintetizar todos esses aminoácidos que vocês estão vendo aí na figura. Então, elas conseguem produzir ali os 20 aminoácidos encontrados ali nas proteínas. Então, vejam que o grupo amino contém ali o nitrogênio e ele é derivado de reações ali da glutamina e do glutamato. Então, nós estamos aqui, ó, falando aqui nessa parte de baixo dessas rotas. Então, vejam como tudo isso está interagindo. Então, vejam que parte dessas rotas são ali para a formação de aminoácidos essenciais. E alguns herbicidas que agem nessas rotas, que nem eu já exemplifiquei para vocês, elas vão acabar impedindo a formação desses aminoácidos. Então, bloqueando essas rotas, e isso acaba sendo letal para a planta. Então, né, não só a impossibilidade dela produzir isso, mas como a gente viu, às vezes acaba tendo a formação de radicais livres, de espécies reativas de oxigênio, tá? Inibição ali da fotossíntese, paralisação do crescimento. Então, isso aqui era só para fechar, para mostrar como tudo está ligado dentro da planta. Bom, espero que vocês tenham gostado de mais essa aula, onde a gente falou um pouquinho sobre o glufosinato, né, os seus usos ali e onde ele está agindo dentro da planta. Então, mais uma vez, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação de aula nova sempre que sair aqui no canal. Até mais e até a próxima aula!